Glória a Deus pela igreja, por 16 anos, né? 16 anos da igreja de Bom Pastor, 16 anos de lutas, vitórias. Então é motivo de engrandecer e agradecer a Deus, né? Pelo privilégio desses anos vividos por esta igreja que eu amo tanto, que me sinto tão bem ao lado desses dois bispos que, mais do que companheiros de ministério, são dois amigos, dois irmãos a quem eu tenho muito carinho. Quase comeu minha gravata amarela e desisti na última hora. Estava dizendo a bispo, aí eu vim aqui amanhã assim como ele está. Ele disse, amanhã eu estou diferente. Manda não usar com a roupa que você vem amanhã. Viu? Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia de João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Prometo que serei breve, amém? Amém. Meia-noite, tá bom? Quem fica aqui até meia-noite, diga amém. Quem fica até meia-noite, diga amém. Então vamos fazer uma mini vigília hoje? Vocês ficam aqui, eu vou embora. Aí vocês ficaram por mim. É que eu vou pro monte ainda hoje. Um monte de coberta, um monte de travesseiro. Os altares dizendo a Deus, eu estou o caco hoje, meu, eu estou pela graça, pela misericórdia. Mas estamos aqui e Jesus é bom. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Todos acharam? Amém. João 15, versículo 5, que é o tema dado por Deus para esta festividade. Parabenizar os varões. Estão tudo top, tudo elegante, meu Deus do céu. Os varões, tudo casado, né? Tudo casado. Aquele que é solteiro, não, né? Você tem que casar, né? Tem alguma solteira aí? Não, eu vou dizer assim, né? Já era, perdeu, tudo casado. Aí que a gente vai fazer uma terapia do amor na FIMEB um dia desse. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Desculpa se a tradução da sua Bíblia estiver diferente, está indo certinho aí, porque essa tradução minha, às vezes, ela muda um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Em algumas traduções aí, as varas está escrito os ramos. Amém? Por isso que eu dei essa paradazinha, que alguém diz assim, tem outra coisa, mas são traduções que vão atualizando. Dá um glória a Deus bem bonito para Jesus, pode sentar. Eu prometo realmente não demorar muito, mas nós vamos dar uma meditada nesse tema que realmente inspirado por Deus, muito inspirado mesmo. É um tema onde Jesus ele se apresenta, ele se identifica, ele usa a palavra para se apresentar como a videira verdadeira. E ele diz que ele faz aqui ele dá uma garantia. Quem estiver em mim dará fruto. Eu sou a videira verdadeira. E os ramos que estiverem em mim vão florescer. Ou seja, eu estava dando uma lida nesse texto aqui e meditando que se tem uma videira verdadeira é porque tem uma genérica, né? Aonde aparece o verdadeiro, eu sou o verdadeiro, eu sou o original, é chamando uma responsabilidade para dizer se tem alguém além de mim ou se tem alguma videira além de mim, é genérico. Se tem alguém se apresentando como videira, não acreditem, porque quem se apegar a essa videira genérica jamais irá florescer. Se alguém quiser dar fruto de verdade, é o que Jesus diz aqui no início desse texto, eu sou a videira verdadeira, e se alguém estiver em mim, dará fruto. Então ele chama para ele uma responsabilidade muito grande. Mas quando eu leio esse texto aqui,
eu vejo três personagens dentro do texto. O primeiro é o lavrador. O segundo é a videira, ou os ramos. E o terceiro, o primeiro é o lavrador, o terceiro a videira, o segundo a videira, e o terceiro são os ramos. Eu estava lendo outro dia o profeta Isaías, quando ele disse que um agricultor, às vezes faz tudo o que tem para fazer, faz o seu trabalho direito, no sentido de plantar, mas quando a videira nascem frutos inválidos, frutos inúteis. Na questão do texto aqui, onde Jesus ele narra a história deste lavrador aqui, ele também apresenta o pai como lavrador e usa a figura de alguém que gosta de plantar. Eu não sei se aqui tem alguém que gosta de plantar. Tem alguém que gosta de plantar empim aqui, milho? O senhor planta, né? Tomate, cebola, legumes, frutas. O que é que o senhor faz quando planta algo que não dá fruto? Qual é a necessidade ou a utilidade de termos? Eu lembro que quando eu era menor, o meu pai pegava um facão e saía para o fundo do quintal. A gente morava num lugar que era cheio de bananeiras no fundo. E ele pegava o facão, era o dia todo, vá. O que é que meu pai está fazendo? Eu estou tirando as bananeiras que não dão mais frutos. Elas já se cansaram, elas já deram tantos frutos que tem uma hora que ela diz, não vai mais, chega. E aí você tem que tirar aquilo ali. Engraçado que você corta, tem que tirar a raiz, né? Porque se você tira e deixa a raiz, o que é que vai acontecer? Ela vai nascer de novo. Só que muitas vezes não interessa um renascimento sem frutificar. E o texto aqui do versículo dele, no versículo 6, nós lemos o 5, mas o 6 é bem categórico, quando aparece a primeira figura aqui do texto, que é o lavrador, como se fosse a figura do meu pai, ou do senhor, ou qualquer um lavrador, que se chateia quando dentro do seu terreno está ocupando espaço uma árvore que não frutifica. E aí o lavrador ele começa a tirar, e é exatamente o que Jesus fala aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto é cortada e lançada. Deixa eu contar aqui um segredo só para vocês. Posso falar? Posso falar? Posso confiar aqui para contar um segredo aqui? Segredo do microfone na mão, né? Mas o segredo nosso: tem muita gente que é cortada e lançada fora. A gente até tenta ajudar, a gente ora, a gente vai atrás, mas tem gente que não permanece. Tem gente que não tem jeito de tomar, sabe, uma atitude de servir a Jesus, de passar por lutas, problemas e tribulações e seguir em frente a sua jornada. Tem gente que não para aqui, para ali, vai aqui, vai ali e não frutifica, porque não dá fruto, exatamente por não estar ligado à videira que é Jesus. Eu conheço pessoas que deixam a igreja porque o irmão olhou com cara feia. Eu conheço pessoas que deixam a igreja porque uma palavra foi pregada, eu acho que aquela palavra foi para mim. Bom se reconhecêssemos que a palavra foi para nós e tomássemos posse da palavra, porque remédio só se dá quem está doente. Mas quando a videira está em Jesus, ela não deixa Jesus porque o irmão olhou diferente. Quando o ramo está na videira que é Jesus, não deixa Jesus por nenhuma circunstância, porque ele entende que o autor e o consumador da nossa fé é Cristo. O foco do crente é Cristo. Só para ele precisamos olhar, porque se tirarmos os nossos olhos, e a passagem de Pedro quis mostrar isso, nós vamos naufragar, nós vamos afundar. Então aparece Jesus como a videira verdadeira, apresenta aqui a figura do pai que é o lavrador, que corta os infrutíferos, e ele olha para nós agora e diz que nós somos os ramos. Quem é ramo aqui? Levanta a mão. A grande pergunta é: que tipo de ramos somos nós? Ramos, ele tem dois destinos, dois final. O primeiro final de um ramo é fogo. O segundo fruto, eu poderia inverter. O primeiro seria frutificar, e o segundo fogo. Fruto ou fogo, ou fogo ou fruto, porque se não serve, vai ser queimado e jogado fora.
e se serve e frutifica, ele está sendo útil para o propósito que ele foi criado ou plantado. Então a árvore que dá limpa, que Jesus diz aqui, que a árvore que dá fruto, o que é que ele faz? Pega e limpa para que ela frutifique mais. Eu vi alguém pregando outro dia dizer o seguinte: Jesus, ele tira os pecados da árvore frutífera. E eu disse, pô, não deu para compreender muito bem isso. Porque nós estamos falando aqui de uma árvore frutífera. O texto fala de que a árvore que dá fruto, ele pega e limpa. Mas que limpeza é essa? Será que uma árvore que já está dando fruto, ela precisa ser limpa? Aguarda só um momento. Mas nós precisamos entender aqui algumas questões. Primeiro é que o Pai é glorificado quando damos frutos. Eu conheço muita gente que diz assim: eu não tenho chamada nenhuma, não. Deus chamou para quê? Não, para nada. Eu sou só aquele de banco. Meu negócio é ir para a igreja, voltar. Eu não tenho nenhum talento. Deus não me chamou para nada. Mas entenda, Deus não te escolheria se não tivesse contigo um propósito. Eu sei que é difícil frutificar. Eu não sei se você já parou para observar o que passa uma árvore frutífera. Eu passei outro dia num lugar, eu estava viajando para Santo Antônio de Jesus. Estava eu, o pastor Antônio, o pastor Raimundo, e nós passamos em frente a uma mangueira. Pense numa mangueira carregada. E já era quase meio-dia, estávamos com fome. Raimundão olhou aquilo ali, sabe aquele que, camarada que é magrinho, mas come que é uma bênção. Ele parou, olhou aquela mangueira e disse: pastor, olha para aquilo. Eu olhei aquela árvore. E a gente estacionou o carro porque a árvore estava plantada no meio da pista, dividindo uma pista e outra, ou seja, é pública, se é pública é nossa. Encostamos o carro, mas pense numa mangueira alta. Pegamos pedra, três homens velhos, pegamos pedra, então ele pedra na manga, pau, nada. Pegamos pau e nada. E aí eles resolveram balançar e caiu um bocado de manga verde. E eu aqui pensando comigo, enquanto eles tentavam pegar aquela mangueira, eu disse assim: a vida do crente dá fruto. Quando ela floresce, a tendência é que alguém rume pedra. Quando ela dá frutos, toma paulada. Quando ela dá frutos, ela é balançada. E por muitas circunstâncias, tem gente que balança uma árvore frutífera simplesmente por inveja, por ela ter um talento que ela não tem. Tem outros que balançam a figueira e quer tirar do lugar a figueira, a árvore frutífera, simplesmente porque não dá os frutos que eu não tenho para dar. Então é difícil ser árvore que dá frutos. Mas Jesus te chamou com um propósito, foi para frutificar, independente de qualquer circunstância. Eu lembro que Jesus uma vez, eu me emociono muito com Jesus e poucas vezes eu dou risada. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu ri muito. Por que eu ri? Porque todo mundo aqui que teve filhos, ou já foi filho, criança, sabe qual é a reação de uma criança quando quer algo e não pode ter? Imagina uma criança que sai com o pai, com a mãe, e de repente entra no mercado, olha para algo e diz assim: mamãe, eu quero aquilo ali. E a mãe diz: eu não tenho dinheiro. E ele começa a espernear no meio do mercado, e você diz: menino, bota uma coisa na cabeça, eu não tenho dinheiro. Jesus, ele chega em determinado lugar com os seus discípulos, ele estava em uma missão, e ele passa perto de uma figueira. E a Bíblia é bem clara, se você for ler esse texto, o texto começa dizendo que Jesus sabia que não era o tempo de figueiras, mas ele se aproxima perto daquela árvore, querendo fruto daquela figueira. E diz a Bíblia que quando Jesus chega embaixo daquela figueira, e ele não encontra figos, o que é que ele faz? Quem já leu? Ele amaldiçoa a figueira. E aí eu dei risada, porque não é que Jesus fez como uma criança, mas me lembrou, Jesus olhava para uma figueira que não tinha figos e dizia assim: ó, eu também te amaldiçoo. Mas como que Jesus faz isso, se o próprio texto diz que não era tempo de dar figos? Olha aqui, por que Jesus fez isso? É porque é difícil frutificar fora de tempo. É difícil frutificar quando eu tenho alguém internado no hospital. É difícil
frutificar quando eu estou passando por um momento de estar desempregado, cheio de dívida. É difícil frutificar quando eu sou caluniado, quando eu estou vivendo um problema em casa. Mas quando Jesus amaldiçoa a figueira, mesmo fora do tempo, o que é que ele quer dizer? Você precisa frutificar em tempo e fora de tempo. Você precisa frutificar, mesmo que tenha dinheiro no bolso ou não. Você precisa frutificar com lágrimas ou sem lágrimas, até porque é um texto em Salmos que diz, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ou seja, está chorando, mas não pare. Está chorando, mas louve. Está chorando, mas pregue. Está chorando, evangelize. Está chorando, pregue a palavra. Está chorando, ore. Está chorando, vá para a igreja. Está chorando, mas não pare de dar fruto, porque a verdadeira árvore frutífera, ela frutifica mesmo fora de tempo. Deus escolheu com um propósito, e nós somos escolhidos para frutificar. Olha o que diz aqui o versículo 16: não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Ou seja, por isso que eu sou contra, eu já falei algumas vezes, algumas orações que nós fazemos, e uma oração que eu mais observo, minha bispa, que a gente faz, que eu não entendo por que a gente faz, eu já falei: Senhor, visita as favelas, Senhor, visita os hospitais, visita os mendigos, visita os que sofrem. Aí Deus lá do céu, parece que eu vejo, ele levanta do trono, olha essa oração e diz assim: ó, quem é que manda? Eu ou você? Se é verdade que sou eu que mando, eu já disse, está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Levanta, vai evangelizar as favelas. Levanta, vai evangelizar o bairro. Levanta, vai buscar os afastados. Levanta, vai dar fruto para mim, porque eu escolhi a vós para que dê fruto. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada. Deus te escolheu. E a escolha de Deus, irmãos, é bem complicada. Mas Deus não teria o trabalho de ir lá fora, pegar alguém e trazer para cá. Por exemplo, como é que você escolhe algo? Nós sabemos que escolha é selecionar. Eu costumo, às vezes, quando vou no mercado, trazer tudo errado. Eu já trouxe salsa no lugar de coentro. Né, presidente? Eu já comprei melancia que quando ela abriu, ela disse: você não sabe, meu, tudo aguado, você é doce, está estragado. Eu sou um desastre. Mas sabe por quê? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu não tenho a delicadeza que vocês mulheres têm. Essa aqui para ir comprar levanta a mão, faz assim, para todo mundo ver. Essa aqui tem o costume de quando ela vai comprar algo, ela vai comprar uma saia. Ela sai de manhã, vai chegar às 18 horas. Porque entra em loja, sai em loja e olha e pega e compara preço e vê e tal. E nós não temos paciência. Homem chega lá e diz: quanto é, me dê, já foi. Mas a mulher escolhe, ela seleciona. Porque escolher, irmãos, é selecionar. Vocês estão vendo aí? Seleção brasileira escolhe sim os melhores, se bem que não tem os melhores, né? Hoje em dia acabou. Mas escolher é selecionar os melhores. E Deus, ele costuma aqui fazer uma seleção. Olha as escolhas de Deus. Deus escolhe para servi-lo um homem chamado Isaías. Isaías, um profeta, não era um profeta? Quem conhece a história de Isaías? Perfeito como profeta, não era? Eu sou homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impura voz. Abraão, pai, nosso pai na fé, homem perfeito, não era? Morava, antes de ser chamado, ele morava em Ur, era idólatra. Olha a seleção de Deus. Judas, traidor. Então a seleção de Deus costuma ser diferente da nossa. Deus hoje nos cala fora, quando não valemos nada,
quando nós não representávamos nada, Deus ele vai lá e nos busca, porque ele tem um propósito de nos usar, para que nós venhamos tirar aqueles que estão lá e trazer para o lado de cá. Deus nos escolheu, é por isso que ele diz: eu não vos escolhi a vós, mas vós me escolheste. Eu perguntei aqui que tipo de ramo somos nós, porque eu vejo aqui nesse texto 2 tipos de ramos. O que é ligado na árvore, aliás, 2 tipos de ramos. Tem o primeiro ramo, que é o ramo normal. O que é o ramo normal? Eu vou para a igreja, eu aceitei Jesus, eu pego a minha Bíblia, eu até dizimo, eu canto, eu louvo na igreja, mas é só isso. Esse é o ramo normal. E o ramo que frutifica? Sabe aqueles crentes que saem da igreja, saem de casa, está indo para a igreja, e no meio do caminho o bolso está cheio de folheto, aí encontra alguém, bora jogar para a igreja. O ramo normal é aquele que para ir para a igreja é o empurrão. O ramo normal, aquele que está na videira, mas ele vai passar por um processo do corte do lavrador. Sabe, os ramos que estão ligados na videira, mas que ainda não entendeu que precisam frutificar, não ora, não busca a Deus, não sabe o que é chorar na presença do Senhor, não entende o que é se derramar na presença de Deus. Mas Deus nos chamou para estarmos ligados nele, que é a videira, para termos com ele relacionamento, para nos derramarmos da tua presença, para frutificar e entender que o fruto, o ramo, só está vivo quando ele tem relacionamento com a videira. Até porque o ramo que não dá fruto, ele é considerado infrutífero, ou seja, está morto porque não tem vida. E o ramo que dá fruto? Por que então que o lavrador diz aqui que o ramo que dá fruto, ele pega e limpa para que dê mais? Como assim limpar? Todo mundo aqui conhece e sabe como é o fruto, como é a gente chama na Bahia, a gente tem o costume de chamar pé de tudo, a gente não chama mangueira, a gente fala pé de manga, a gente não chama bananeira, chama pé de banana. Alguns sabem como é o pé de uva, né? Que seria a videira. Porque esse processo de limpeza que ele precisa passar para que ele dê mais fruto. Presta atenção. Quem conhece sabe que a videira ela espalha. Quem conhece sabe que a videira ela cria raízes, que ela vai para todos os lados. Imagina que a videira, se você deixar, eu era criança e eu lembro que ali em Ilha Amarela tinha uma igreja e o pastor morava do lado da igreja e ele cultivava uma videira. E a gente gostava de aos domingos, depois da escola dominical, ir para a casa do pastor para poder pegar as uvas do pé e chupar aquelas uvas. E eu observava que ele fez na casa dele, tipo uma casa de madeira mesmo. E ali ele deixava que aqueles ramos se espalhassem. Então, se você observar, o ramo da videira, ela vai crescendo para os lados. Se não cortar, ela vai crescendo. Se não cortar, ela vai crescendo. Se não cortar, ela cresce. Mas ela cresce tanto que ela começa a sentir o peso do crescimento e ela começa então a envergar. O que é que diz aqui o texto? É que o lavrador, eu queria que você prestasse atenção agora, é que o lavrador ele vem e corta os lados da videira para que o peso dela não a derrube. O que é que eu entendo? O cuidado do lavrador com as videiras que frutificam. Deixa eu te falar uma coisa, a videira ou o ramo que dá fruto, de uma hora que vai sentir o peso, de uma hora que ele vai sentir as lutas, de uma hora que ele vai sentir as dores, de uma hora que vai sentir o peso da sua missão. Mas não se preocupa, porque o lavrador está do lado para limpar, para enxugar lágrimas, para sustentar, para segurar nas mãos, para renovar as forças, para renovar o ânimo, para que o ramo ele recupere as suas forças e continue prosseguindo em frutificar, independente da circunstância. Foi assim que aconteceu com José. O lavrador precisou aparecer para ele no meio daquela luta para dizer: José, tu estás na prisão, estás sentindo o peso da história, mas eu te sustento, meu filho, continua dando fruto.
fulano está com oportunidade, o que é que ele vai dizer? Passa para outro, não quero não. Por quê? Deus sabe todas as coisas. Tem gente que tem negado o seu chamado, tem gente entregando o cargo, tem gente parando de orar, parando de buscar a Jesus porque está no deserto. João Batista estava lá, mas se você ler Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, você vai ver o que ele diz. Porque o menino crescia e se robustecia em espírito no deserto até o dia de mostrar-se a Israel. O porquê que ele crescia? Porque tinha o sustento do lavrador que segurava nos seus ramos e dizia: filho, você não vai cair, conte comigo porque eu estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Porque pior que os frutos, os ramos que frutificam, precisam de ouvir a palavra. Pior que os frutos, os ramos que frutificam, precisam de um abraço. Pior que os ramos que frutificam, precisam de um consolo. Se nós observarmos, por exemplo, Gideão, sentindo o peso de dar frutos, estava lá no lagar com medo dos filisteus. E o anjo do Senhor aparece e diz para ele apenas sua palavra para encorajá-lo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E é tudo que precisamos ouvir em alguns momentos, mas eu quero te falar uma coisa. Se você não quer viver uma vida de luta, se você não quer viver uma vida de ser apedrejado como as árvores que dão fruto, se você não quer ser aquela mangueira linda, cheia de mangas amarelas, né? Aquelas mangas vistosas que você passa e não tem jeito, olha para um lado, olha para o outro, pega a pedra e pau. Se você não quer ser perseguido ou sentir os pesos de ser uma árvore que frutifica, é simples, não frutifique. Aleluia. Mas também se prepare para ser cortado e lançado fora. Aleluia. Eu sempre conto o exemplo da pipoca, do milho alho. Pipoca, quem gosta de pipoca aqui? Levanta a mão aí, só para ver. Pipoca é coisa boa, né, irmão? Não é melhor do que esse churrasco que está embaixo, está incomodando só Jesus. Eu subi aí, eu olhei para mim e falei: deixa eu estou subindo, mas eu volto. Não sou Jesus, mas eu estou subindo e vou voltar. Mas a pipoca, observe aqui, crente que não aceita o peso de dar frutos. Você vai no mercado, já aconteceu comigo, de chegar no mercado e procurar um milho alho e não encontrar. Olhar para o cara que trabalha lá e dizer assim: onde é que tem milho alho aqui? Ele trabalha lá. Ele olha para mim e diz assim: milho alho, pronto, se ele que trabalha aqui não sabe, mas nem eu. Mas o milho alho, você pega o milho alho e você leva para casa. Para fazer a pipoca, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Botar a frigideira, joga o óleo dentro, né? Quando o óleo está quente, o que você faz? Aí o que acontece quando você coloca o milho? Pá, 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 começa a pular. Esses que pulam e que florescem, que dão fruto, são crentes que entendem o seu papel na videira. Está passando por um processo, dói e pula para um lado, pula para o outro, mas eles se abrem, mas eles louvam o Senhor. Quando tinha motivo para nem vir para a igreja, e muitas vezes vem chorando, porque ninguém sabe como está o seu coração, mas ele vem para a igreja, levanta a mão para cima e adora o Senhor, independente de qualquer circunstância. Esse é o crente que entende o seu papel na videira. Irmãos, crentes que entendem o seu papel na árvore, na videira, não chega na igreja de mau humor, porque está não vale comigo não, que eu já estou tribulado. Aí pega o microfone, dá um sotaque, aí pega aí, e fofoqueiro, mas deixa aí, e dessa igreja não vai brigar, repreende Jesus, à espera de teu posto na tua obra, e tão embolada, porque o seu coração está amargo, porque ele não aguenta o processo, ele não sabe pular uma rede e dar fruto. Você sabe o que acontece com os crentes que não se abrem no óleo? Você já viu a pipoca, aqueles pretos? Depois você faz a pipoca, aí sobra aqueles pretinhos, né, aqueles queimados. O que você faz com ele? É assim que o lavrador faz. Porque esse que não se abrir é tudo crente ruim, que não dá fruto só por causa do óleo, prefere ficar queimado. Aí o lavrador vai lá, joga fora, porque eu não quero no meu terreno árvore frutífera. Aleluia! Deus nos escolheu com um propósito, e crente chamado por um propósito vai sofrer. Mas é uma promessa de Deus para os crentes que não fruto. Bem-aventurados que choram, porque eles
Jeremias. E eu nunca vi ninguém se levantar contra aquela árvore frutífera. Sabe por quê? Porque não era frutífera ainda. Jeremias, todo mundo sabe que Jeremias ele foi chamado para ser profeta sacerdote. Profeta sacerdote. E ele estudou para ser o quê? Profeta sacerdote. Sacerdote. Até o último dia, Jeremias ele era filho de um homem chamado Ilquias, né? Ilquias, né? Porque tem 2 Quias nessa história, mas é o nome do pai do camarada. Aparece nessa história aqui alguns nomes interessantes que, se alguém tiver grávida, pelo amor de Deus, bota esse nome que eu vou dizer. O primeiro nome da história é Ilquias, o pai de Jeremias. Que nome? Se você tiver dificuldade de chamar Ilquias, você chama de Quia. Você chama Quia. Qualquer coisa, porque tem um moleque que chama ali de chuchu, nego, um outro paixão. Então, Quia. E aí, vou falar aqui, eu não sei se o nome do homem. Ele prepara Jeremias para ser sacerdote. E no dia de Jeremias se apresentar para o sacerdócio, Deus aparece de madrugada para ele e diz assim: Jeremias, o homem pode fazer os seus planos, mas quem decide sou eu. Você pode dizer assim: eu quero ser cantor e cantar igual a taquara rachada. Jesus não me chamou para cantar, claro, me chamou para pregar. Você pode pregar e não desenvolver a pregação. Tenta cantar, porque alguma coisa no reino você foi chamado. Deus te deu algum talento. Eu não canto nem hora, o que eu faço? Eu não canto nem prego, o que eu faço? Interceda. Eu não sei cantar, nem pregar, nem interceder, o que eu faço? Dizime. Mas alguma coisa evangelize, faça alguma coisa, porque Deus chamou. E a escolha com que Jeremias precisava frutificar não era como sacerdote. E Deus diz: Jeremias, eu te chamei como profeta, mas Senhor, eu não sei falar. Parece que Deus está preocupado com o que você sabe. Parece que Deus está preocupado com o meu talento, com o seu talento. Não. Deus só precisa que sejamos à disposição para ser usado por Ele. Observe o que eu estou falando. Até aqui, Jeremias não tinha uma perseguição. Eu estou falando isso porque toda árvore que vai dar fruto, ela é perseguida. Toda árvore que vai dar fruto, ela terá oposição. 16 anos de bom pastor, eu não quero nem que a bispa, meu bispo, comece a contar a luta que passou, pelo amor de Deus, porque meu lenço é pequeno para chorar. Não é fácil. E aí Jeremias é chamado para ser profeta por Deus. Quando o rei, lá vai outro nome, é Ilquias, o rei Ilquias, o pai dele é Zedequias. O rei Ilquias ficou sabendo que Jeremias foi chamado para ser profeta. Sabe o que ele faz? Chama um profeta infrutífero, ligado a uma videira genérica, que não era a videira de Cristo. O rei diz assim: ó, vai lá e procura saber de Jeremias que história é essa, de que ele está dizendo que agora é profeta, porque profeta aqui no reino é você, Sofonias. Nós não temos um outro profeta aqui no reino. Vai lá saber que história é essa de Jeremias. Diz a mesmo que Sofonias chega lá. Vai na casa de Jeremias. E aí diz a Jeremias: Jeremias, o rei me mandou aqui para saber que história é essa, que você está dizendo que é profeta. Aí vai o rei e diz assim: ó, vai Jeremias e diz assim: ó, diz para o profeta, diz para o rei, que eu sou profeta chamado por Deus, e eu vou estrear agora, vou começar a dar fruto. Quer ver? Vou largar a primeira profecia. Vou começar a dar fruto agora. Vai lá e diz para o rei que Babilônia vai invadir Jerusalém e vai levar tudo, vai saquear, vai levar todo mundo preso. Aí vai Jeremias, ele volta, chega para o rei e diz: majestade, o cara está dizendo que é profeta mesmo, e o senhor não sabe da maior. Ele mandou entregar uma profecia para o senhor. Ele mandou te dizer que nós seremos invadidos pela Babilônia, que eles vão invadir, vai saquear tudo, vai destruir e vai nos levar preso. Quando o rei ficou sabendo disso, olha os caminhos de uma árvore frutífera. Quando o rei soube disso, mandou chamar Jeremias, trancou ele 30 dias na prisão.
30 dias preso. Quando Jeremias sai da prisão, o rei vai até ele e diz assim: aí, profeta, tem mais alguma profecia para nós aí? Tipo assim, fala mais alguma coisa que eu te prendo. Está pensando que uma árvore frutífera se rende? Irmão, a árvore frutífera frutifica em qualquer lugar, interna ela no hospital para fazer uma cirurgia e ela vai pregar o evangelho lá dentro do hospital. A árvore que dá fruta, estava falando aqui com a bispa Dayana, que ela disse: vou pregar domingo. Depois de tanto tempo sem pregar, eu disse: se segura, porque isso está no sangue. A gente não consegue parar. Porque a árvore chamada para dar fruta, irmão, não tem jeito. Vai dar fruta até na feira, no supermercado. Está na fila, tem alguém que diz assim: você já conhece Jesus? Não vai se calar. A árvore que dá fruto não se rende. Quem está ligado na videira que é Cristo, morre até sem cabeça, como João Batista, mas prega a verdade. Aleluia. Está pensando que vai calar uma árvore frutífera? Que nada, irmãos. Ele morre de joelho, apedrejado, mas diz assim: deixa eu pelo menos orar e falar com Deus, e vai ver o céu aberto, como aconteceu com o céu. A árvore que dá fruto não tem medo de fornalha, não tem medo de cova de leão. A árvore que dá fruto está no sangue dele. Ele precisa, ele sente a necessidade de pregar o evangelho. E quando o rei pergunta para Jeremias: tem mais profecia? Majestade, eu vou te falar uma coisa, eu vou dobrar a profecia. Assim manda Deus se dizer que não é só Babilônia que será invadida, e nós não só seremos presos, mas também os teus olhos serão tirados, majestade. Sabe o que fizeram? O rei reúne todo mundo para fazer uma reunião com os príncipes, para decidir o que fazer. Se as árvores frutíferas soubessem que às vezes fazem reunião para tratar de nós. Fazem reuniões para tramar o que vai fazer conosco, ou para falar de nós. Sabe aquele negócio de aqui para nós, bispo? Estou falando mal, não. Eu estou só comentando minha fofoca, comendo no centro, e fala mal da igreja, e fala mal do obreiro, e fala mal do ministério do louvor, e fala mal da... Tem gente que critica e que condena. Se fosse eu fazia melhor, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor. Para que isso? Porque aquilo, reuniões que são feitas para acabar com a vida das árvores que dão fruto. Mas as árvores frutíferas contam com Jesus Cristo, que é o lavador, que pega na mão e diz assim: eu não tema, porque eu sou contigo. Eu limpo aqui as feridas, eu enxugo as lágrimas, eu abraço, eu renovo a força para que ninguém te pare e que vai continuar dando frutos e mais frutos. Aí, irmãos, sabe o que é que os príncipes, para a gente ser breve, sabe o que é que eles decidiram? Pega Jeremias e mata. Decidiram matar Jeremias. Pegaram Jeremias, amarraram Jeremias e colocaram numa cisterna. Ninguém nunca escapou daquilo. Ninguém nunca escapou. A cisterna, isso aqui é uma conjectura. Vários ossos de pessoas que foram jogadas ali e não sobreviveram. Cair numa cisterna não dá para nadar, principalmente nas condições em que Jeremias estava. Jeremias estava amarrado, e ninguém consegue nadar amarrado, muito menos numa cisterna. E colocaram Jeremias lá. Diz a Bíblia que um etíope, o eunuco etíope que servia ao rei, ele entra na cidade e vai direto para o palácio. E quando ele chega dentro do rei, ele vai até o rei e diz assim: majestade, o que fizeram com Jeremias? E aí o rei diz assim: nós lançamos na cisterna. Ele estava profetizando aqui umas coisas, aqui estava provocando tumulto, e nós decidimos matá-lo. Majestade, não faz isso. O que é que ele profetizou? Ele disse que Babilônia seria invadida, Israel, Jerusalém, seria invadida e seria destruída, e que meus olhos seriam furados. Majestade, deixa eu te falar uma coisa. Estou concluindo, irmãos. Majestade, deixa eu te falar uma coisa. Solta Jeremias, tira ele daquela cisterna. Majestade, quando eu estava entrando em Jerusalém, eu me deparei com os babilônios, majestade. Eles já estão aqui. A entrada de Jerusalém já está em chamas, majestade. Profecia de árvore frutífera não falha, porque ele está ligado em Cristo. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que a árvore que estiver em mim
Deus falando na terra. Se for genérico, tudo bem, porque tem umas árvores ligadas a umas árvores genéricas aí, que tentam adivinhar coisas, fala coisas que você não sente nem cócega, quanto mais a presença de Deus. Mas se a árvore que estiver dando fruto, ou entregando para nós algo, for uma árvore que está ligada no lavrador, pelo amor de Deus, irmão, e o time destila ele, porque Babilônia já está sendo invadida. Aí, observe agora a reação do rei. Aí o rei chama os seus homens e diz assim, ó, vai lá e tira Jeremias, o profeta da cisterna. A boca que zombou do profeta agora está reconhecendo e dizendo que ele é profeta. Aleluia. Eu estava dizendo à minha esposa hoje que tem umas coisas que ela diz de vez em quando: você é besta. Você é besta. Fazem isso com você, você não está nem aí. Você é besta. Eu disse para ela: não pouco nada. Eu tenho Deus que cuida de mim. É porque aconteceu um episódio hoje, eu disse para ela: e aí, Deus cobrou ou não cobrou? Eu não preciso me defender, porque tem um Deus que te defende. Tem um Deus que te justifica. Tem um Deus que peleja as tuas causas. Ó, você sabe o que aconteceu aqui? Jeremias morreu? Sim ou não? Ó, a cisterna, ela estava cheia quando jogaram Jeremias, mas parece que eu vejo o lavrador, chega embaixo da cisterna cheia da água e faz assim, ó, e suga toda aquela água. E quando Jeremias cai na cisterna, ele cai em lama, ou seja, caiu na lama, mas as lamas amorteceram. Quando o crente é chamado por Deus, pode até estar na lama, mas não vai morrer. Pode até passar por um momento de dificuldade, mas o lavrador tem cuidado de você. E fará como fez com Jeremias, que tira da cisterna, limpa ele. E engraçado que todas as profecias se cumpriram. Quando Jeremias sai da cisterna, e que o Babilônia já tinha tomado Jerusalém, e que ele entra dentro da charrete, do carro lá, que quando ele olha lá, quem é que está lá do lado? Para o rei. É, Jeremias, de fato a tua profecia se cumpriu. Eu estou preso, mas tem uma coisa, você também está, e você disse que não seria preso. E outra coisa, Jeremias, eu estou te vendo, os meus olhos não foram tirados. Parece que você, Jeremias, diz assim, ó, calma, majestade, quando Deus fala, pode até demorar, mas cumpre. Eu vim falar aqui de tempo hoje. Espera o tempo de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Quando chega em Babilônia, o rei da Babilônia chama os seus generais e diz assim, olha, tira Jeremias da prisão e cuida dele. Logo no texto seguinte está lá escrito, e o rei da Babilônia tira os olhos do rei de Jerusalém. E a profecia se cumpriu. Ou seja, irmão, quem é chamado para dar frutos vai passar por dificuldades, vai ter peso, vai ser sofrido, mas não se preocupa. Dá uma olhada para essa árvore frutífera do seu lado aí. Dá uma olhada aí. Diga assim, árvore frutífera. Árvore frutífera. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. O Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. É por isso que diz o texto, que ele limpa para que dê mais frutos. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Deus abençoe a bispa, Deus abençoe o bispo.